Alô amigos do canal Momento História. Hoje falaremos sobre os catafractários. Quem foram eles? Preste atenção ao vídeo em forma de narração e depois, se possível curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você acha que Roma já era poderosa, espere até conhecer o segredo por trás desses cavaleiros indestrutíveis. Imagine uma tempestade de aço avançando no campo de batalha. Era assim que os inimigos viam os catafractários romanos. Esses cavaleiros, totalmente blindados da cabeça aos pés, montavam cavalos igualmente protegidos por armaduras. Eram mais do que simples soldados montados, eram máquinas de guerra vivas. Preparadas para romper as linhas inimigas com brutalidade e precisão, a força da sua carga era como uma muralha em movimento. Sua presença causava pânico e desordem entre os inimigos menos preparados. A importância desses guerreiros no contexto militar romano foi enorme, especialmente nas campanhas no Oriente, onde Roma enfrentava impérios experientes com uso intensivo de cavalaria pesada. Como os partos e sassânidas diante dessas ameaças, os catafractários surgiram como uma resposta estratégica e poderosa. Sua criação representou um avanço tático e uma mudança na maneira como Roma lidava com guerras em terrenos e culturas completamente diferentes do Ocidente. Antes de Roma sequer imaginar um soldado totalmente blindado sobre um cavalo, os povos do Oriente já experimentavam a ideia. Os assírios, por exemplo, foram pioneiros em criar formações de cavalaria organizada. Os persas, especialmente os partos, levaram isso a um novo nível, cavaleiros e cavalos protegidos por armaduras de escamas movendo-se como muralhas móveis. Eles formaram os primeiros catafractários guerreiros que, diferentemente da cavalaria leve, tradicional, se tornavam força de choque. Quando os macedônios de Alexandre, o Grande, viram o poder dessa inovação, logo a incorporaram às suas campanhas, vencendo impérios com cargas impiedosas. Esse conceito, então, atravessou gerações e fronteiras. O impacto psicológico era tão grande quanto físico. A simples visão de um exército, avançando em ferro maciço, aterrorizava os oponentes. Foi essa eficiência comprovada que eventualmente chamou a atenção do pragmático e adaptável exército romano, forçando-o a reconsiderar sua abordagem tática no Oriente. E se essa parte da história já te impressionou, imagina o que ainda está por vir? Se você valoriza conteúdos que revelam o lado oculto da guerra e as estratégias que moldaram impérios, essa é a sua chance de apoiar um canal que vai sempre além do óbvio. Deixa o like agora, é a forma mais rápida de mostrar que esse tipo de conteúdo merece continuar existindo. E aproveita para se inscrever aqui. Cada vídeo é uma descoberta e cada detalhe conta, não seja apenas espectador. Faça parte da legião de quem quer entender a história com profundidade. Os catafractários persas foram os precursores dessa revolução militar. Seus corpos eram cobertos por escamas metálicas, peito, braços, pernas, até o rosto. Mas o detalhe mais impressionante, os cavalos também usavam armaduras, tornando-se parte integral do impacto devastador. Esses guerreiros não dependiam de velocidade, mas de força e intimidação. Suas lanças longas e pesadas serviam para romper escudos e empalar qualquer coisa no caminho. A ideia não era perseguir, mas colidir com força bruta. Os exércitos que enfrentavam os catafractários pela primeira vez eram geralmente pegos de surpresa, pois suas táticas baseadas em mobilidade se tornavam inúteis contra uma carga tão poderosa. A origem exata desses cavaleiros é atribuída ao Império Parta, que rivalizou com Roma por séculos. Suas formações não apenas inspiraram os romanos a criar seus próprios catafractários, como também definiram o padrão de cavalaria de elite para toda a Ásia Central e Europa por séculos. Durante suas campanhas de conquista, Alexandre encontrou inimigos orientais que usavam cavalaria pesada e, como um estrategista visionário, não perdeu tempo, incorporou rapidamente essas táticas ao seu próprio exército. A ideia de usar soldados fortemente armados sobre cavalos, capazes de romper linhas inimigas e semear caos no centro de batalha, se mostrou extremamente eficaz. Seus sucessores, os chamados diádocos, também seguiram essa linha, empregando catafractários em larga escala. Essa herança permaneceu viva nos reinos helenísticos, como o Império Seleucida, que usava com frequência esses cavaleiros de elite. Quando os romanos entraram em confronto com esses reinos, encontraram uma ameaça totalmente nova, guerreiros capazes de resistir ao impacto de lanças e espadas comuns.
O poder da cavalaria pesada se tornou impossível de ignorar, e o legado de Alexandre mais uma vez moldava o futuro. Dessa vez seria Roma sempre pronta para aprender com os melhores, que adaptaria esse conceito ao seu estilo no século II a.C. Durante as guerras contra o Império Seleucida, Roma teve seu primeiro grande contato com a cavalaria blindada nas batalhas de Termópila 191 a.C. e Magnésia 190 antes da Era Comum. Os romanos enfrentaram tropas seleucidas que usavam catafractários. Esses cavaleiros causavam forte impacto inicial, rompendo linhas e criando rupturas no exército inimigo. Entanto, apesar do poder de choque, os romanos venceram essas batalhas. Por quê? Porque a legião romana ainda era superior em organização, disciplina e versatilidade. Mas essas batalhas deixaram marcas. Os generais romanos perceberam o potencial que uma cavalaria fortemente armada poderia ter em certos contextos. Os seleucidas, embora derrotados, plantaram uma semente de inspiração. As armaduras, a forma de combate e a capacidade de causar medo logo seriam estudadas e posteriormente replicadas. Mesmo com a vitória, Roma sabia que novos inimigos mais perigosos estavam por vir e que suas legiões sozinhas talvez não fossem suficientes. Em 53 antes da Era Comum, o general Crasso liderou uma legião romana para o que seria um dos maiores desastres militares da história de Roma, a Batalha de Carras, confiante em sua força de infantaria. Crasso ignorou os conselhos sobre o perigo que os partos representavam. O resultado foi catastrófico. Os partos mestres da guerra montada usaram catafractários como força de choque e arqueiros montados para cercar e dizimar as tropas romanas. A infantaria lenta e vulnerável a ataques à distância foi destruída. Crasso morreu e Roma perdeu milhares de soldados. Um golpe profundo no orgulho romano. A mensagem foi clara: sem uma cavalaria forte, Roma era impotente diante de inimigos como os partos. A batalha foi um divisor de águas. Ela não apenas humilhou o império, como também evidenciou a necessidade urgente de mudanças estruturais. A cavalaria pesada deixava de ser uma curiosidade oriental para se tornar uma prioridade militar romana. A derrota em Carras foi mais do que uma tragédia. Foi um alerta estratégico. Pela primeira vez, Roma entendeu que sua dependência quase exclusiva da infantaria era uma fraqueza. Não bastava ter legiões bem treinadas, era preciso adaptar-se a novos tipos de combate, especialmente contra forças rápidas e pesadamente blindadas. A cavalaria leve, usada até então pelos romanos, voltada para reconhecimento e perseguição, não era suficiente. Era a hora de evoluir. A necessidade de formar uma cavalaria de choque que pudesse enfrentar os catafractários orientais de igual para igual tornou-se evidente. Os generais começaram a estudar os modelos partas, sassânidas e helenísticos, e assim nasceu o embrião da ideia: criar uma força própria de cavaleiros blindados com armas, armaduras e táticas semelhantes às dos inimigos orientais. A estratégia romana, sempre pragmática, estava prestes a absorver um dos elementos mais poderosos da guerra oriental, o catafractário. Antes de criar seus próprios catafractários, Roma recorreu à sabedoria e habilidade de aliados orientais. Entre os mais valiosos estavam os sâmatas, um povo guerreiro da região das estepes. Mestres em cavalaria pesada, seus cavaleiros montavam cavalos grandes e fortes, protegidos com armaduras de couro e metal. Eram especialistas em carga direta, dominando lanças longas e táticas de impacto. Roma sabia que não poderia produzir esse tipo de unidade do dia para a noite. Então preferiu começar incorporando esses guerreiros como tropas auxiliares. Isso serviu como uma espécie de escola militar. Os romanos observavam, aprendiam e adaptavam. Com o tempo, começaram a treinar suas próprias tropas seguindo esse modelo. Foi um processo de transição dos aliados contratados ao desenvolvimento interno. Essa parceria não só fortaleceu o exército romano em curto prazo, como pavimentou o caminho para o surgimento dos catafractários romanos regulares, moldados na prática e no campo de batalha. Durante a primeira revolta judaica, que começou em 66 Era Comum, o general romano Vespasiano enfrentou uma resistência feroz nas regiões da Judéia em 67 Era Comum. Para esmagar os rebeldes, ele contou com a ajuda de tropas aliadas, entre elas cavaleiros fortemente armados semelhantes aos catafractários orientais. Esses cavaleiros não eram tecnicamente parte do exército romano regular,
mas serviram como uma prévia do que viria a seguir. Suas armaduras impressionavam, couraças, escudos, lanças longas e cavalos parcialmente protegidos. Embora não fossem catafractários romanos oficiais, seu uso pela primeira vez em uma campanha real evidenciava o interesse de Roma em experimentar esse tipo de unidade. Esse momento histórico marca a primeira aparição prática da ideia no contexto romano. O sucesso dessas tropas contra fortificações e linhas rebeldes mostrou o potencial destrutivo da cavalaria blindada. A experiência acumulada ali foi crucial para o nascimento posterior de uma força romana própria. Durante o governo do imperador Adriano, entre os anos 117 e 138, era comum Cristo, o Império Romano consolidou a ideia de uma cavalaria blindada permanente. Adriano era um estrategista atento e, após anos enfrentando ameaças nas fronteiras orientais, percebeu a necessidade de criar uma força especializada, que pudesse combater em igualdade de condições, com partos e sassânidas. Foi nesse período que surgiu a primeira unidade oficialmente romana de catafractários, estacionada na Mésia Inferior, uma província fronteiriça de importância estratégica. Ao contrário das experiências anteriores com tropas aliadas, agora os romanos estavam desenvolvendo, treinando e equipando seus próprios cavaleiros pesados. Esses primeiros catafractários ainda não possuíam armaduras tão avançadas quanto os orientais, mas já representavam um avanço significativo. A institucionalização da cavalaria blindada como parte do exército regular marcou um novo capítulo na história militar romana, provando que o Império sabia adaptar-se às exigências de um mundo em constante mudança. A escolha da Mésia Inferior para sediar as primeiras unidades regulares de catafractários não foi aleatória. Essa região, situada na parte sudeste do Império Romano, fazia fronteira com povos ameaçadores e constantemente hostis, como os dácios-citas e mais tarde os gordos. Estacionar ali uma unidade de cavalaria blindada fazia parte de uma estratégia defensiva clara, proteger os pontos mais vulneráveis do Império com as tropas mais bem equipadas e treinadas. A presença dos catafractários servia também como elemento dissuasório. Apenas ver esses cavaleiros pesadamente armados era suficiente para desmotivar muitos ataques. A localização estratégica dessas unidades permitia rápida resposta a invasões, emboscadas ou levantes, garantindo que Roma pudesse conter ameaças antes que se espalhassem. Além disso, essas fronteiras funcionavam como centros de treinamento, onde os catafractários se preparavam em condições reais de combate. Ali, os soldados aprendiam a lutar com disciplina e brutalidade, enfrentando perigos constantes nas bordas do mundo romano. Os primeiros catafractários romanos estavam longe da sofisticação visual e funcional dos cavaleiros persas. Suas armaduras eram em grande parte adaptações das proteções já utilizadas pela infantaria pesada romana, como cotas de malha e escamas metálicas. A cobertura era parcial, os cavalos tinham proteção mínima ou nenhuma, e os capacetes, embora reforçados, não cobriam todo o rosto. No entanto, o Império Romano nunca foi conhecido por estagnar. Ao observar o desempenho das suas unidades em batalha e compará-las com os catafractários partas e sassânidas, os romanos iniciaram um processo de melhoria contínua. Escudos foram reformulados, armaduras mais espessas começaram a ser fabricadas e principalmente os cavalos passaram a receber proteção crescente. A evolução foi constante. Cada batalha revelava um novo ponto fraco a ser corrigido. Com o passar das décadas, os catafractários romanos tornaram-se visual e funcionalmente comparáveis aos seus rivais orientais, alcançando um novo patamar de excelência militar e resistência. Equipar um catafractário era quase como armar uma legião inteira. A complexidade das armaduras, que incluíam escamas de ferro ou bronze, cotas de malha, escudos reforçados e proteções para os cavalos, exigia artesãos especializados e metais em grande quantidade. O custo não terminava na produção. Manter esse equipamento era igualmente caro. Consertar escamas danificadas, substituir placas quebradas e realizar manutenção constante era uma tarefa cara e demorada. Em tempos de guerra, isso se tornava um pesadelo logístico. Poucos soldados podiam arcar pessoalmente com o custo de seu próprio equipamento, o que tornava o investimento estatal indispensável. Em tempos de crise financeira ou guerra prolongada, o número de catafractários diminuía drasticamente. Essa limitação tornava essas unidades valiosas demais para serem desperdiçadas e exigia um uso estratégico cuidadoso.
O poder de um catafractários era enorme, mas seu preço alto pesava sobre os cofres de Roma, gerando debates entre eficácia e viabilidade. Embora as armaduras oferecessem proteção valiosa tanto ao cavaleiro quanto ao cavalo, elas também apresentavam um problema sério: o peso. Cavalos, por mais fortes e bem treinados que fossem, sentiam o desgaste rapidamente. Em combates longos ou marchas prolongadas, a fadiga podia se tornar um fator decisivo. A armadura limitava a respiração do animal, dificultava o movimento e tornava manobras ágeis, quase impossíveis. Além disso, os terrenos irregulares comuns nas fronteiras do Império só pioravam a situação. A mobilidade era sacrificada em troca de proteção. Essa limitação forçava os comandantes romanos a usarem os catafractários com inteligência, posicionando-os em momentos estratégicos, normalmente como força de choque no início ou no fim da batalha, em confrontos que exigiam velocidade ou perseguição. A cavalaria leve era preferida para compensar esse peso. Algumas unidades passaram a usar armaduras mais leves e segmentadas, mesmo que isso significasse perder um pouco da proteção total. Diante dos desafios impostos pelo peso excessivo das armaduras, Roma adotou soluções práticas. Uma delas foi o uso de armaduras parciais, mais leves, menos restritivas e mais econômicas. Essas versões protegiam apenas as partes mais vulneráveis do cavaleiro e do cavalo, como o peito e a cabeça, garantindo um equilíbrio entre proteção e mobilidade. Outra estratégia foi complementar os catafractários com unidades auxiliares. Os arqueiros montados, vindos de regiões como a Capadócia, a Armênia ou até Danúbia, eram especialistas em ataques à distância, movimentação rápida e táticas de assédio. Eles ajudavam a preparar o terreno, enfraquecendo as linhas inimigas antes da carga dos catafractários. Essa sinergia entre cavalaria leve e pesada aumentava a eficácia do exército como um todo. Roma, com sua habilidade de absorver táticas e adaptar, se criou combinações letais no campo de batalha. Era a fusão do peso e força dos catafractários com a velocidade e precisão dos arqueiros. Os catafractários romanos não eram apenas bem protegidos, eram também armados com um arsenal específico para combate de choque. Sua arma principal era a contus, uma lança de 2 mãos com cerca de 4 metros de comprimento. Era pesada e exigia habilidade para ser manejada com precisão, mas seu poder destrutivo era enorme. Ao golpear com o impulso da carga, podia atravessar escudos, armaduras e até cavalos inimigos. Quando a contus se tornava inútil em combate próximo, os catafractários sacavam a espada, uma espada longa mais versátil que a tradicional gladius. Também carregavam uma adaga ideal para situações extremas de combate corpo a corpo. Todo o conjunto era projetado para maximizar o impacto e a letalidade. Essa combinação de armamento reforçava o papel do catafractários como força de ruptura. Ele não lutava para cercar ou desgastar, ele rompia, era a ponta de lança do Império, tanto literal quanto simbolicamente. Não era qualquer soldado que se tornava catafractários antes de vestir a armadura. O candidato precisava demonstrar anos de serviço, disciplina exemplar e domínio da cavalaria. O treinamento incluía não apenas a luta com armas pesadas, mas também controle absoluto do cavalo, que deveria reagir a comandos mínimos mesmo com o peso da armadura. Havia simulações de batalhas, corridas com armamento completo, exercícios em grupo e táticas de carga sincronizada. A resistência física e mental era constantemente testada. O catafractário precisava suportar calor extremo, combates prolongados e decisões rápidas em meio ao caos. Além disso, o vínculo com o cavalo era crucial. Muitos treinavam com o mesmo animal por anos. Essa preparação tornava os catafractários não apenas soldados, mas elites dentro do exército. Eles simbolizavam força, disciplina e lealdade. A dureza do treinamento refletia a seriedade da missão: romper linhas inimigas e ser o martelo da vitória romana. Com o tempo, o Império Romano começou a enfraquecer, tanto internamente quanto externamente. Crises econômicas, guerras civis, corrupção e uma série de imperadores instáveis drenavam os recursos do Estado. Manter unidades de elite como os catafractários, caras e exigentes, tornou-se cada vez mais inviável. Além disso, as fronteiras estavam sob constante ataque de tribos bárbaras, que usavam táticas móveis e imprevisíveis. Nessas novas realidades, a cavalaria pesada perdia espaço. Os exércitos romanos precisavam ser rápidos,
flexíveis e baratos, os catafractários, apesar de eficazes em batalhas organizadas, tornaram-se obsoletos frente à guerra de desgaste e invasões relâmpago. Muitos foram dissolvidos, outros absorvidos em novas unidades híbridas. A glória das armaduras brilhantes e lanças imensas foi substituída pela urgência da sobrevivência ainda assim. O prestígio dos catafractários permaneceu símbolo de uma Roma que ousou enfrentar o mundo com aço e disciplina, mesmo nos dias mais sombrios do seu fim. Mesmo com o Império em declínio, as unidades de catafractários não desapareceram imediatamente. Durante os reinados de Diocleciano 284-1305 EC e Constantino 306 e 337 EC, eles ainda eram considerados essenciais em campanhas contra inimigos poderosos do Oriente, como os sassânidas. Esses adversários utilizavam táticas similares às dos partas, com forte presença de cavalaria pesada e arqueiros montados. Para enfrentá-los, os catafractários romanos foram reorganizados, equipados com armaduras mais adaptadas e posicionados em locais estratégicos. Sob Constantino, inclusive, essas tropas participaram de batalhas fundamentais que definiram o futuro político e religioso de Roma, embora não fossem mais numerosos. Os catafractários ainda representavam uma força simbólica e prática. Suas cargas bem coordenadas com infantaria e artilharia leve garantiram vitórias pontuais importantes. Mesmo em tempos difíceis, Roma sabia que o velho poder de uma cavalaria blindada, quando bem usada, ainda podia fazer a diferença no campo de batalha. Com a queda gradual do Império Romano, os catafractários desapareceram dos exércitos, mas não da história. Seu legado militar atravessou os séculos e ressurgiu com força durante a Idade Média. Cavaleiros medievais com armaduras completas, espadas longas e cavalos protegidos foram, em muitos aspectos, herdeiros diretos dos catafractários, as táticas de choque, o treinamento de elite, a simbologia de força e honra. Tudo isso foi reaproveitado pelos reinos cristãos da Europa, especialmente durante as Cruzadas. Até mesmo o mito do cavaleiro invencível nasceu da imagem deixada por esses soldados romanos de ferro. Castelos, feudos e nobres passaram a investir em sua própria cavalaria pesada como forma de replicar o poderio que um dia Roma havia demonstrado com seus catafractários. Assim, mesmo que tenham desaparecido das legiões, sua influência moldou as guerras, a cultura e até o imaginário coletivo ocidental. Por 1000 anos eram mais do que soldados, eram um símbolo. Eles surgiram como sombras de ferro vindas do Oriente e terminaram como símbolos de poder no coração do império mais grandioso da antiguidade. Os catafractários não eram apenas soldados, eram a materialização do medo, da força bruta e da genialidade tática de um tempo onde sobreviver exigia muito mais do que coragem. Eles romperam fronteiras, mudaram o curso de batalhas e inspiraram uma nova era de guerreiros, cujos ecos ainda ressoam nas armaduras dos cavaleiros medievais. Roma pode ter desaparecido, mas os passos pesados desses cavaleiros continuam ecoando na história. Cada escama de metal que eles vestiam contava uma história de adaptação, poder e sobrevivência. E agora, ao conhecer esse capítulo muitas vezes esquecido, você carrega uma parte desse legado. Porque a verdadeira armadura indestrutível não era de ferro, era o espírito imortal de um império que sabia transformar até mesmo a guerra em arte. Se esse conteúdo fez você enxergar a história de forma mais ampla, dê seu like agora. Seu like mostra que você valoriza conhecimento profundo e ajuda este canal a continuar trazendo verdades esquecidas, fatos curiosos, detalhes ocultos e narrativas que transformam a nossa maneira de enxergar a história. E se você se convenceu de que aprendeu algo novo hoje, algo que lhe fez refletir, imaginar ou até se emocionar, então se inscreva no canal Momento História, dê seu like e compartilhe, porque aqui entregamos transformação e enxergamos a história de todos os ângulos possíveis. Curta o canal, compartilhem, se inscrevam. Vamos atingir 1000 inscritos.